Onde que a cura começa? Onde, hein, meninas? Exatamente pelo espelho. Exatamente a gente se olhando, assumindo as nossas responsabilidades. E foi tão tremendo que a mensagem que a pastora Sara trouxe vai encaixar muito certinho com o que Deus colocou no meu coração para vocês hoje. Bom, eu quero abrir com vocês com uma frase muito interessante de Freud. Sou psicanalista, gente, não tem como fugir, não. Então vamos lá. O que Freud nos diz aqui, gente? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Vamos refletir sobre isso? Sabe por quê, gente? A gente traz tantas queixas, a gente traz tanta coisa para o Senhor, a gente traz tanta coisa para a pastora, a gente traz tanta coisa na terapia, mas qual que é a minha responsabilidade dentro daquilo que eu estou trazendo? O que é isso, gente? É se olhar no espelho e assumir os seus erros. Isso não é fácil não, gente, isso é difícil. E eu vou falar uma coisa com vocês, eu apanhei lá em casa, tá? Antes de estar trazendo essa palavra para vocês. O Senhor estava trabalhando no meu coração sobre isso já há um tempo, até que eu me deparei com um sentimento de culpa, que foi o que a pastora Sara trouxe aqui. E durante a minha oração com o Senhor, eu ajoelhada no chão e aquele sentimento me corroendo, e eu bati o joelho, eu comecei a orar, e pela primeira vez eu escutei a minha oração. Isso nunca tinha acontecido comigo. Deus nunca tinha me colocado nessa posição. E a partir do momento que eu estava falando com Ele, eu ouvi as minhas palavras. E eu falei, meu Deus, eu sou ruim demais. Como que eu sou responsável por muita coisa que já me aconteceu? Eu sempre responsabilizei o outro. Eu sempre justifiquei com isso, com aquilo outro, mas eu nunca parei e falei assim, poxa, fui eu que fiz. Fui eu que escolhi. E ali no meio de um quebrantamento, de lágrimas, eu falei, Deus, me perdoa. Sabe, gente, um perdão que eu acho que eu nunca havia pedido para o Senhor daquela forma. Eu falei, Deus, eu acho que está tão pesado que eu não sei se eu dou conta. O peso das nossas responsabilidades. E é isso que o Senhor espera de nós. Amém? Bom, tem um versículo muito interessante lá em Mateus 7, versículo 4. Vamos abrir aí. Amém? Diz assim, versículo 7, 4. Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Bom, é uma palavra pesada, né? Se a gente for parar para pensar. E se a gente for parar para pensar, gente, é difícil a gente se colocar no lugar dessa palavra. Mas a gente comete isso em casa. Não é só com o outro, com o nosso irmão da rua, mas a gente faz isso em casa. Às vezes a gente está em casa e a gente vai brigar, a gente está numa situação, opa, mas meu marido fez isso também, por isso que eu estou me portando assim, por isso que eu estou agindo assim. Mas, epa, a trave no olho aí. E você? Entende? A gente precisa olhar para a gente. Qual que é o intuito do Espírito Santo de Deus aqui neste momento? Te trazer a essa reflexão. Olhar para você. Não no sentido de egoísmo, não é isso. Mas no sentido do onde eu posso mudar.
Onde eu posso consertar essa rota. Amém? E é interessante porque, pegando um gancho aqui na ministração passada, né, na anterior, passada não, na anterior, o autocontrole. Nós precisamos ter, gente, esse autocontrole. Tá, mas é difícil demais, como que eu vou me controlar? Isso é um exercício, é um hábito que você cria todos os dias. É assim, na hora que você ir tomar aquele impulso, você conseguir se controlar, você, opa, dei conta, vou comemorar. E comemoro sozinha no particular com Deus. Deus, hoje eu consegui. Hoje eu me controlei, hoje eu não xinguei, hoje eu não briguei à toa, hoje eu fiquei em silêncio. Vou tomar um café comigo mesmo, vou lá na padaria comer um pão de queijo. Coisa de mineiro, né? E é isso, você comemorar as suas pequenas conquistas, porque só você sabe o tanto que é difícil. O outro lá na rua não sabe. Só você sabe o que você passa dentro de casa. Amém? Tem um versículo lá em Provérbios 16:32 que diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Foi exatamente o versículo que foi falado aqui. Deus é muito tremendo. Domínio próprio, uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Todas são importantes, mas essa é uma que me pega, viu, gente? Porque nós precisamos colocar em prática todos os dias. Pare de tentar mudar o seu filho, seu marido e seus pais. Você está gastando energia demais. Você está ficando sem forças. Você está carregando um peso aqui, ó, insuportável. Mas é porque você está tentando mudar coisas que só Deus pode mudar. E só o outro pode fazer. Você não tem como assumir as responsabilidades do outro. Você não tem como assumir as atitudes do outro. Você não é responsável por isso. Você precisa assumir aquilo no qual você tem praticado. Tá, eu errei, é assumir, é corrigir, ponto. O que o outro está errando, o que você pode fazer é orar por ele. Aconselhar dentro daquilo que você tem condição, daquilo que você pode. Mas você não tem como escolher pelo outro. Então pare de ficar tentando mudar o seu marido, pare de ficar tentando mudar seu pai e sua mãe, pare de ficar tentando mudar o seu filho a todo custo. Para! Chega! Se olha no espelho. Começa a mudar você. Eu já trouxe meu testemunho aqui algumas vezes para vocês. E em relação ao meu marido, gente, sabe quando realmente eu vi as coisas mudando na minha casa? Foi quando realmente eu parei de tentar consertar. Não é que eu desisti dele, jamais. Não é que eu parei de orar por ele, não, jamais. Mas eu cansei. Era pesado demais para mim. Lutar com a força dos meus braços. Então eu falei, Senhor, é teu. Ele é responsável pelas escolhas dele. E a partir de agora, eu quero me olhar no espelho, eu quero cuidar de mim. E eu tive uma virada de chave na minha vida depois que eu comecei a entender e praticar isso. Eu não deixei mais de fazer uma unha. Eu não deixei mais de arrumar o meu cabelo. Ah, porque eu tô na correria aqui, tô na casa. Gente, eu arrumo 15 minutos, chego lá no espelho. Não, deixa eu passar um secador aqui, pelo amor de Deus. Eu não me deixei mais de lado. Ah, eu tô tendo uma oportunidade de fazer um curso, eu tô tendo uma oportunidade de estudar. Opa, tô indo. Pastora Ilma me chamou, tô indo. Estão precisando de mim? Né, dentro daquilo, sem deixar ali os meus filhos, né, lógico. Mas estou indo. Entende? Eu comecei a olhar para mim. E depois que eu comecei, gente,
a entender também os meus erros, onde que eu precisava mudar. O meu relacionamento mudou. O meu relacionamento mudou. A forma do meu marido me olhar hoje é completamente diferente do que a Taíla de antigamente. Porque eu cansei de tentar mudar. Era pesado demais. Entendem? Hein? Vocês estão tão sérios. Tem uma palavra aqui, gente, muito top, do rei Saul. Essa palavra também me pegou bastante. Vamos lá comigo. 1 Samuel 13:11. Vamos entender um pouquinho sobre Saul? Olha que interessante, gente. Rei Saul. Vamos lá. 1 Samuel 13:11. Diz assim. Entraram? Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. E o Senhor procurou um homem segundo o coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu os mandamentos do Senhor. Aqui, gente, ia haver uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus. Qual que era a ordem do Senhor para Saul? Aguardar o profeta. O profeta levou isso para ele, falou isso com ele. Guardar por 7 dias para que Samuel entregasse o holocausto, que ele fizesse o holocausto. Gente, Saul esperou? Não, gente. Foi uma confusão, imagina o pessoal com medo, escondendo em cavernas, uma correria. Deu prazo de 7 dias, Samuel não tinha chegado. O que Saul fez? Paga os holocaustos, que eu mesmo vou fazer. E o que ele fez? Ele desobedeceu ao Senhor. Por causa de quê? Uma pessoa compulsiva. Compulsivo, gente. Ele foi impulsivo ali nas suas atitudes. Ele não teve paciência para esperar. Agora, o que mais me pega aqui, na hora que ele foi confrontado por Saul, ele justificou tudo, gente. Não, porque eu fiz isso por causa de fulano, por causa de ciclano, né? Porque aconteceu isso, eu vi o povo ali correndo. Em algum momento ele falou assim: eu errei. Não. E isso desagradou. E com isso ele perdeu o seu reinado. Desobediência. O não assumir os erros levou ele a uma desobediência. Fez com que ele retrocedesse. Olha que interessante. Eu coloquei uma frase aqui, ela é até um pouco pesada, mas eu acho ela interessante. Moleques não assumem responsabilidades. A gente tem que parar, gente, de meninice no evangelho. Chega. Acho que todo mundo aqui já passou dessa fase. Tá na hora da gente amadurecer. Entender quem é o nosso Deus. Tá na hora da gente amadurecer. E se posicionar realmente como servos, como filhos e filhos de Deus. Infelizmente, gente, a igreja tá cheia de meninos e meninas no reino. Mas no sentido de imaturidade.
no sentido de desobediências, no sentido de impulsividades, no sentido de não assumirem os seus papéis. A gente precisa se posicionar. Tá na hora. Será que tudo que você passou não serviu para nada? Será que tudo que você viveu até hoje, todo o sofrimento, toda a dor, se o Senhor está te colocando em posições de cura, é porque Ele precisa fazer algo através da sua vida. Mas Ele precisa de você curado e restaurado. Mas para que a sua cura aconteça, tá? Eu já tentei de tudo, isso não sai. Assume a sua responsabilidade e peça perdão ao Senhor. A sua cura vai começar a partir daí. Amém? Quantas vezes somos como Saul? Deus sabe que o problema está aí, mas Ele espera de nós sempre a dependência nele, o arrependimento e assumirmos os nossos BOs. Tem uns pontos para a gente se observar, que eu coloquei aqui que eu acho bem legal também. Se estou onde eu estou, às vezes a gente se faz essas perguntas. Tá, se eu cheguei até aqui hoje, se eu estou nessa posição, se eu estou numa questão de separação, ou se eu estou numa situação de relacionamento que eu não consigo ter um relacionamento, ou se eu estou numa posição que minha casa está uma guerra com os meus filhos. Tá, como você tem se posicionado mediante a isso? Vamos traçar uma rota de cura. Vamos traçar uma rota para isso agora. Primeiramente, qual que é a nossa tendência? Tá, se eu estou nessa posição, que é o que eu mais escuto, se eu estou nessa posição, tá, se eu tomei essa atitude, se eu traí, é porque o meu marido me deu motivos. Ou ele me traiu também, ou eu não tenho atenção em casa. E por isso eu traio. Ah, se eu gritei com o meu filho, quebrei o pau com ele lá e bati nele e tal, e parará, pererê. Ele me deu motivos. Se eu briguei com fulano, ciclano lá na igreja, discuti. Poxa, tá, você não conhece essa pessoa, ela me tirou do sério. Então, se você está nessa posição, você me justifica que você teve um motivo, certo? Para você estar nela. Vamos mudar nossas palavras? A partir de hoje? Tá, se eu xinguei, se eu gritei, foi porque eu quis. É porque eu sou assim. Tá, se eu traí, é porque eu quis. Eu tive vontade. Eu não soube segurar os meus impulsos. Eu agi sob emoção, sim. Mas fui eu que fiz porque eu quis. Ninguém me obrigou. Vamos mudar as nossas palavras. Certo? Amém? Gente, vocês estão muito caladinhos, eu tô com medo. Outro detalhe, gente, importante, que eu trouxe aqui. Pessoas abandonadas, que já foram abandonadas lá atrás. Tá, eu fui abandonada, então isso, psicamente falando, psicologicamente falando, eu produzo um abandono. Realmente. Automaticamente você vai reproduzir isso. Quando você sofre um abandono lá atrás, como que você se porta? Medo de ser deixada é tão grande que se sujeita a migalhas e humilhações. O medo do abandono se tornou uma dependência emocional, que falou bastante aqui. Necessidade excessiva de aprovação. O que Saul queria? Aprovação do povo, a todo custo. E quantas vezes a gente é assim? Dificuldade de estabelecer vínculos duradouros, autoimagem fragilizada, que é a autoestima baixa, o autoabandono, você sempre produz o abandono de forma inconsciente. E com isso tudo você tira Jesus do lugar. Você tira Jesus do centro. E você coloca outros ídolos de menos Jesus. Então, beleza, tá? Hoje eu tô tendo conhecimento disso aqui.
Então, a partir do momento, teve o conhecimento, é colocar nos pés de Jesus. E toda vez que você for praticar isso, você lembrar, opa, eu estou produzindo. Essa posição não me cabe mais. Eu não sou mais menina, eu sou uma mulher. E eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu não sou o que me fizeram lá atrás. Eu sou quem Jesus me tornou hoje. Aquela mulher lá atrás não existe mais, gente. Não adianta você querer viver coisas que você viveu lá atrás. Você não vai viver mais. Passou. Fase. Ontem eu estava conversando com uma conhecida minha de antes, e ela falando assim, tá, como que as coisas passam rápido e tudo. Eu estava lembrando das músicas de antigamente, e a gente compartilhando essas coisas, eu falei, gente, realmente, olha só para você ver, são fases. Períodos que já se passaram. Foi bom enquanto durou, foi ruim, já passou. Mas hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, gente. Mas a gente não tem se portado assim. A gente fala que a gente é nova, que a gente mudou, que tal, que Jesus Cristo fez e aconteceu na nossa vida, mas a nossa postura continua a mesma. A mesma. Até quando? Até quando a gente vai continuar assim? Amém? Um outro ponto, sobre a ferida de rejeição. Quem tem uma ferida de rejeição na alma, gente, sempre terá medo de ser rejeitada. Várias situações do dia a dia podem acionar esse gatilho. Por isso você fica buscando aprovação o tempo todo e acha que os outros sempre têm que suprir as suas expectativas. Ei, ninguém tem que ficar suprindo as suas expectativas. Ninguém é obrigado a isso. Seu marido não é obrigado a cumprir as expectativas que você cria sobre ele. O seu filho não tem obrigação de cumprir a expectativa que você cria sobre ele. Ele não tem essa responsabilidade. Para de ficar colocando esse peso em cima das pessoas. É sua responsabilidade. É o seu problema. Você consegue me entender? Vamos olhar para dentro da gente hoje. Poxa, eu estou depositando ali uma cura nas pessoas. Talvez você está aqui, né, como a pastora Ilma até orou no início, falou no início, talvez você está querendo, fulano tinha que estar aqui, ciclano tinha que estar aqui. Não! Eu tinha que estar aqui. Porque eu quis, porque o Espírito Santo de Deus me incomodou, falou comigo, e era o meu momento com ele, não era do outro. O convite foi feito, mas vem quem quer. Cada um assume os seus BOs. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Amém? Continuando. Ele é perfeito demais para mim, eu nunca mereceria alguém assim. Sempre se sente inferior. Uma pessoa que tem uma raiz de rejeição sempre se sente inferior ao outro. Eu nunca sou capaz, eu nunca sou merecedor, eu nunca posso. Ei, cadê Jesus na sua vida? Cadê a cura e a restauração que Deus fez lá na cruz do Calvário por você? Cadê? Aquelas orações lindas que você já fez no altar, quando você aceitou Jesus, quando você foi batizada, que Ele te fez ali nova criatura, cadê? E você continua colocando sempre outros acima de você. Quem tem que estar acima de você é Jesus. É Deus, mas ninguém. Hein? Uma outra frase, né, que é usada bastante. A culpa foi minha, eu sou inútil. Uma autoacusação frequente. Às vezes você é confrontada. Aí você fala no sentido, né, de acusação. Eu sei que eu não presto para nada mesmo, eu sei que eu não valo nada mesmo. Foi para isso que Deus te criou? Foi para isso que Jesus te criou? Você é importante. Você é valiosa. Tem um propósito enorme sobre a sua vida. Enorme.
Talvez pode parecer clichê. Você fala assim, tá, toda vez que eu vou no culto, eu sempre escuto isso. Não é clichê. Não é mais uma palavra sobre a sua vida. É isso que você não está entendendo. É uma chamada do Senhor para a sua vida, a mudança de postura. Se Deus ainda continua falando com você, é porque você ainda não se posicionou aonde você deveria estar. Você ainda não se colocou no lugar onde Ele gostaria que você estivesse. Senão Ele não estaria falando com você de novo. A gente precisa se posicionar, igreja. A gente precisa se posicionar, mulheres. A gente precisa sair dessa posição de meninas infantis, mulheres infantilizadas. Quando a gente vai falar sobre aconselhamento de casal, é tão interessante, porque quando você pega o casal ali para conversar, a pastora Irma sabe muito bem como é isso. E quando tá num momento de conflito, eu nem gosto, viu, gente? Eu preciso trabalhar um a um. Mas os dois juntos, gente, é muito complicado, sempre dá uns B.O.s. Por quê? A culpa sempre é do outro. Sempre é do outro. É muito raro você pegar um casal tete a tete ali, colocar os dois e eles falarem assim, eu sei que eu errei, a culpa é minha, me perdoa, eu quero mudar. Ali acaba, gente, o problema. Mas a dureza do coração é tão grande, a infantilidade é tão grande, a meninice é tão grande, que a culpa é sempre do outro. O problema é sempre do outro e não meu. Entende? Jesus não tem problema em perdoar o seu pecado. Ele tem problema com meninas e meninos que não assumem suas responsabilidades. Gravem isso. Você errou, você pecou, joelho no chão, se arrependa e mude de postura. Deus vai te perdoar, Ele está ali para isso. Mas como que Ele vai lidar com meninos e meninas que não assumem suas responsabilidades? Não tem como. Porque essa pessoa não vai pedir perdão direito. Isso é algo muito de boca para fora. Entende? Agora eu quero trazer para vocês a diferença de Davi. Olha que interessante, a gente falou um pouquinho de Saul. Vamos dar uma pinceladinha em Davi aqui, bem rapidamente. 2 Samuel 24. Vou dar uma passeadinha aqui bem rapidinho. Se a gente for parar para pensar, gente, o pecado de Davi, aos olhos humanos, foi bem pior do que o de Saul, não foi? O escândalo, tudo, foi bem pior. Mas sabe qual foi a diferença? O posicionamento de Davi, quando ele foi confrontado, tá? Que até então ele tentou esquivar, mas a partir do momento que foi revelado e ele foi confrontado, olha a resposta dele. 2 Samuel 24, versículo 10. A minha tradução aqui é da NVI, gente, não sei se vai estar igual aí, mas diz assim: depois de contar o povo, Davi sentiu-se pesar no coração e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Olha que interessante, olha a fala de Davi. E esse foi o homem segundo o coração de Deus. Ele assumiu o erro dele. E ele falou: Senhor, eu pequei mesmo. Eu errei. Eu sou ruim mesmo. Nessa tradução aqui até diz: eu cometi uma loucura. Ele ficou livre das consequências? Não. Mas Deus o perdoou. Deus o perdoou. E ele continuou o reinado de Davi. Diferente com o que ele fez com Saul, que não assume as suas responsabilidades. Olha a diferença. Né? Saul trocou a obediência por impulso. Então vamos lá. Continuando aqui. O pecado, gente, não é maior que o arrependimento. Você pode errar, você pode pecar. Mas o que vai fazer a diferença é o seu arrependimento.
E temos várias coisas que a gente carregamos. Às vezes a gente acha que o pecado é coisa assim, para Deus não tem pecadinho, pecado. Pecou, gente. Ah, tá, porque eu não traí, não cheguei nesse ponto, né? Eu não entrei em adultério, eu não cheguei nesse nível. Mas às vezes você fala mal do irmão. Olha a trave no olho que a gente falou lá no início. Às vezes você mente nas pequenas coisas, você tá pecando. Às vezes você assiste uma pornografia, às vezes você se masturba, não sei. Mas tem várias coisas que a gente pode estar errando aí no nosso dia a dia, que a gente pode estar tropeçando. E que a gente precisa colocar isso diante de Deus, porque isso são legalidades para demônios agirem nas nossas vidas. Essas brechas precisam ser fechadas. Chega de meninice. Nós somos mulheres maduras no reino. Mulheres cheias do Espírito Santo, que têm sabedoria, discernimento e unção do Senhor. É esse tipo de posicionamento que Deus espera de você. Amém? Uma coisa interessante que eu coloquei aqui. Sobre casamento, pessoal. Muita gente fala assim comigo, tá, meu casamento não tá dando certo, eu quero me separar. Gente, é tão interessante. Quem escolheu seu marido foi você. Ninguém colocou um revólver na sua cabeça e falou você vai ser obrigada a casar com ele. Não. Ninguém foi obrigado. É sua responsabilidade. Você colocar diante do Senhor e falar, Deus, o Senhor me deu sinais lá atrás. Lá no namoro. Lá no namoro eu vi. Mas Deus, eu agi por impulso. Ele entrou numa carência emocional aqui. E eu casei com ele porque eu fui naquele altar porque eu quis. Agora me ajuda, Senhor. Me orienta no que eu devo fazer. Porque eu não quero mais agir por impulso. Nós precisamos mudar a nossa oração. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Porque o mundo tem colocado na mente das pessoas que a única solução é separação. A única solução é separar. E não é isso que Deus tem para a família. Começa a olhar para o seu marido ou para a sua relação de uma forma diferente. Começa a entender quem ele é. Um homem cheio de feridas, cheio de dores. Ele não tem como te oferecer aquilo que ele não teve. Ele não tem como amar, muitas vezes, se ele não foi amado, se isso não foi ressignificado na vida dele, ou se ele não teve um encontro com Jesus ali tremendo, que a gente vê histórias também lindas, né, de pessoas que tiveram frustrações gigantes e decidiram fazer diferente. Decidiram. Mas às vezes seu marido é uma pessoa que não decidiu fazer diferente. Mas você sabe que ele é cheio de dores, feridas. Então você já sabe que ele age dessa forma porque ele é assim. Você vai levar para o coração? Até quando? Até quando? Tá, porque ele me xingou, porque ele é grosso, ele é um ogro. Não é sobre você. É sobre ele. Ele não é assim só com você. Por mais que você pense que não. Ele é assim. É a ferida dele, não é a sua. Vai cuidar de você. Vai se arrumar, vai ficar linda. Vai cuidar da sua mente. Vai estudar. Vai aprender mais. Vai ler mais. Vai buscar mais relacionamento com o Senhor. E para de ficar levando para o coração palavras que as pessoas falam. Não é sobre você, é sobre o outro. Tá, cheguei no meu trabalho e o pau quebrou.
povo me xingou lá, eu não fiz nada, eu tinha acabado de chegar. Não é sobre você, é sobre o outro. Muitas vezes ele teve um dia difícil, ela teve um dia difícil. Você não sabe o que aconteceu na casa daquela pessoa. Lógico, você não é obrigado também a ficar recebendo tudo, não estou falando isso. Mas não leva para o seu coração. Aí você vai para o banheiro chorar. Não, porque fulano me machucou, não sei o quê. Gente, para! É sobre o outro. Não é sobre você. Entende? Tá, mas aí eu sou ao contrário. Eu sou daquelas que chega xingando. Aí já é só você. Aí é o seu problema. Aí é a hora de você olhar no espelho e falar, opa, Deus, é isso aqui, eu estou fazendo isso aqui porque eu sou assim, eu preciso mudar. Eu preciso mudar essa forma. Chega. Eu não sou mais menina. Eu não sou mais criança. Eu sou uma mulher. Uma mulher de Deus e chega. Esse tempo na minha vida acabou. Amém? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Lembra daquilo que você tem se queixado? O que você mais tem reclamado essa semana? O que mais te incomoda? E qual que é a sua responsabilidade dentro disso? Qual é a sua responsabilidade dentro disso? Amém? Tem um versículo, já caminhando aqui para o final, que foi onde Deus pediu para encerrar com ele. Lá em 2 Crônicas 7, 14, um versículo muito conhecido. Se vocês quiserem, não precisa nem de abrir. Feche os seus olhos e escutem. Olha o que o Senhor fala para você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está na hora de você assumir as suas responsabilidades. Está na hora de você assumir as suas responsabilidades. Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus quer um arrependimento. Deus quer que você coloque diante dele as suas responsabilidades, aquilo que você sabe que você é culpado. Deus, mas eu não tenho culpa de nada. Pede o Espírito Santo de Deus para trazer em seu coração. Alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu clamo, ó Pai, pela vida de cada mulher aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, Pai, eu sei que o Senhor já está aqui, mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor, Pai, incomode a cada mulher aqui de forma diferente. Amém. Traga, ó Pai, a memória, ó Deus, aquilo que nós precisamos mudar. Traga, Pai, a memória, ó Deus, aquilo que nós somos responsáveis. As atitudes erradas que nós já tomamos, as escolhas erradas, que levaram a consequências tão drásticas. Pai, toma diante do teu altar. Nos mostra, Pai, palavras que muitas vezes nós proferimos, ó Deus, e que machucou o outro. Palavras que muitas vezes, ó Pai, nós falamos, ó Pai, com o nosso companheiro, com o nosso marido, que nós falamos, ó Pai, com os nossos filhos, que nós falamos com algum parente, ó Pai, ou algum amigo próximo. Ó Deus, nos perdoa. Ó Pai, nos perdoa, Deus. Eu te peço, Deus, eu te clamo nessa hora, Pai. Ó Deus, nós somos tão ruins, Pai. Nós somos tão falhos, Deus. Nós somos tão pequeninos, Senhor, perante a Tua glória, perante o Senhor, perante o Teu poder, ó Pai. Nós carecemos do Senhor, nós carecemos, ó Pai, da Tua presença. Ó Pai, sem o Senhor, Deus, nada somos. Nada somos. Nós precisamos de Ti, meu Deus.
Ó Pai, eu coloco diante do teu altar nesta noite, ó Pai, todas essas dores, ó Pai, todas essas feridas, ó Pai, de abandono, de rejeição, ó Pai, que muitas vezes colocaram essas mulheres em posições, ó Pai, na qual elas não deveriam estar. Automaticamente elas foram impulsionadas a isso. Mas hoje, Pai, o Senhor traz a revelação, o Senhor traz o conhecimento, Pai. Então, Deus, nós não aceitamos mais, ó Pai, estarmos nessa mesma situação. Nós não aceitamos mais, ó Pai, posições de meninas. Nós não aceitamos mais, ó Pai, posições de imaturidade. Ó Pai, nós queremos ser mulheres crescidas, maduras na Tua presença. Mulheres sábias, mulheres cheias do Teu Espírito Santo, ó Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Ore, canta lá, basuriere, canta lá, baixere. Começa a nos encher, ó Pai, com Teu poder. Ó Pai, em nome de Jesus, começa a gerar arrependimento dentro de nós, ó Pai. Receba, Pai. Receba, Pai, tudo aquilo que nós temos colocado diante do Senhor. Nos perdoa, Deus. Eu venho aqui juntamente com essas mulheres, ó Pai, te pedir perdão. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abra os nossos olhos, ó Pai. Abra os nossos olhos, ó Pai. Coloca os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, ó Pai. Oh, Pai, tem mulheres aqui, ó Pai, que buscam por isso, ó Pai, há tanto tempo. Que tem falado, Deus, eu quero te sentir, eu quero ouvir sua voz e eu não consigo. Deus procura um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido. Se arrependa. Se arrependa, coloque-se diante dele, como você nunca se colocou. E você vai ouvir a voz do Senhor, como você nunca ouviu. Então começa a se colocar nessa posição. Começa a clamar, a pedir, Senhor, faz. Trabalha, Pai. Trabalha aqui dentro, Pai, de uma forma que só o Senhor pode. Que terapia não pode. Pastora Hilma não pode, outros pastores não podem. Mas só o Senhor pode. Tem áreas da sua vida, minhas irmãs, que é Deus. Você pode bater cabeça em tudo quanto é igreja, você pode bater cabeça em tudo quanto é profeta, buscando uma resposta. Sabe qual que é a sua resposta? Se você vem buscar uma resposta de Deus hoje, sabe qual que é? Sabe o que Deus tem para você? Arrependa-se. Arrependa-se. Assume os seus erros. Para de fugir. Para de colocar a responsabilidade no outro. Arrependa-se.